aí, vamos estudar a lição? Mais uma semana em nome de Jesus, pela graça de Deus. E esta semana, que é número 7 do nosso trimestre, último trimestre do ano, tem por título Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra. Tema super importante, lembrando-nos do quadro geral Lições de Fé no livro de Josué. E o tema é tomado através do ponto de partida, que é o verso áureo, é claro, encontra-se em Mateus capítulo 6, verso 33, um texto lindíssimo proclamado por Jesus no Sermão do Monte, que você já sabe de cor e salteado. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E como esse texto se encaixa legal na história que estamos estudando nesta semana. Ao observar o povo de Israel adentrando a terra prometida, cruzando o Jordão, nós percebemos um comportamento completamente diferente do que qualquer estrategista de guerra estaria propondo. Bom, diante de uma batalha, o que fariam os soldados? Afiariam as lâminas das espadas, preparariam as pontas das lanças, alimentariam bem os cavalos, preparariam os escudos, estaria se preocupando com toda a atividade do exército para o confronto propriamente dito. Seria natural, numa parte humana, raciocinar nessa direção. Aí você percebe que quando você observa o quadro da batalha, humanamente, Israel tinha tudo para desistir, mas quando observa a direção de Deus, divinamente, tinha tudo para não desistir. Se você observar o controle de Deus sobre a sua vida, você tem tudo para não desistir. Se você observar somente as perspectivas humanas que você possui, você tem tudo para abandonar o teu propósito, abandonar o teu objetivo, porque se torna cada vez mais difícil aos olhos humanos. E tendo isso em vista, uma grande lição aqui é aplicada sobre nós, porque ao invés de preparar os cavalos, ao invés de afiar as espadas, as pontas das lanças, preparar os escudos, as armaduras, o que Josué estava fazendo sob a direção de Deus? Se liga só, primeiro a circuncisão. Cortar o prepúcio dos homens, do órgão sexual masculino, que deixavam estes homens vulneráveis com dores por pelo menos 3 dias. Como é que você vai enfrentar uma guerra e você fica, então, vulnerável durante 3 dias? Que preparo é esse? E também o povo se reúne para celebrar a Páscoa, quando deveriam se preparar para a guerra. E você percebe o povo construindo um altar para adorar o Senhor, enquanto deveria estar se empenhando na conquista a todo vapor. E por fim, eles ainda montam um tabernáculo quando não haviam nem dividido toda a terra para 7 tribos e meias que ainda restavam. Diante de tudo isso, nós estamos vendo uma aparente incoerência com aqueles que desejam ter um domínio fantástico sobre um território onde tantos conflitos precisam ser desenvolvidos. A estratégia estava errada? Não. A estratégia seguia posteriormente o exemplo dado por Jesus no Sermão do Monte do texto que nós lemos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Nós queremos entrar em batalha para conquistar a terra. Vamos afiar as espadas? Não. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos preparar os cavalos? Não. Em primeiro lugar, nós vamos orar. Não, nós vamos montar as armaduras aqui e afiar a ponta das lanças. Em primeiro lugar, vamos buscar a Deus. Enquanto todos pensam na estratégia humana, nós pensamos em segurar a mão de Deus, porque Ele nos dará a vitória. Isso fala ao seu coração nos dias de hoje? Te ensina alguma lição especial? A mim muito fala, a mim muito ensina. E que possamos aprender a depender do Senhor, ao invés de confiar na força do nosso próprio braço, desenvolvendo a autossuficiência, que pode gerar um orgulho que é característica do inferno e do diabo. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a estar sempre buscando em primeiro lugar a Tua presença e não confiar no nosso próprio braço, força ou sabedoria, mas confiar sempre no Senhor acima de tudo, em nome de Jesus.